Boa tarde a todos. Meu nome é Sandra Tornieri. Eu estou aqui para falar para vocês sobre o tema Interassistencialidade ProEx. Então, hoje nós separamos aqui alguns tópicos, que esse tema é bem amplo, né? Então, nós vamos falar inicialmente sobre evoluciofilia, megametas evolutivas alcançáveis, inteligência evolutiva e inteligência assistencial aplicadas à ProEx. Então, para iniciar, o que vem a ser evoluciofilia? Quem já ouviu falar do que é evoluciofilia? Na verdade, é o gosto que a pessoa tem em evoluir. Então, aqui nós vamos passar para vocês, né? Então, é o estado ou condição saudável da consciência lúcida em gostar de evoluir cosmoeticamente, de modo constante, contribuindo também para a evolução das outras consciências. Então, aí a gente começa a perguntar para nós mesmos, né? E eu pergunto para vocês: vocês gostam de evoluir? Qual é a motivação de vocês em evoluir? O que mais faz vocês pensarem em querer evoluir? Então, a gente vai fazer algumas outras perguntas também para iniciar. O objetivo dessa palestra também é criar mecanismos de autorreflexão e questionamento. Então, assim, vamos aproveitar as perguntas, né? Provavelmente nós não vamos poder respondê-las todas hoje, nem nós, cada um para si mesmo, mas de repente fazer uma autorreflexão, até uma autorreflexão de 5 horas, para poder conseguir conciliar essas perguntas. Então, você possui ambição evolutiva? Então, até que ponto? Qual é o seu limite ou a sua ambição? Qual é o seu fôlego evolutivo? Aonde você quer chegar dentro da escala evolutiva? Onde você pretende estar, né? E uma coisa importante também para a pessoa é saber aonde ela está hoje evolutivamente. Então, hoje nós temos várias técnicas, né, da conscienciologia, a conscienciometrologia, a partir da autopesquisa, onde as pessoas começam a entender qual é o nível evolutivo. É importante a pessoa saber qual é o próprio nível evolutivo para saber para onde que ela vai, qual é o próximo passo. E dentro disso, né, pelo que nós temos identificado, existe uma necessidade natural das pessoas em trabalhar com a questão da assistencialidade. Dentro disso, nós vamos ver que existem metas evolutivas relacionadas a isso, onde a pessoa vai se identificar com um grupo maior ou menor. Nós identificamos, por exemplo, que a partir do estudo da holokarmalogia, que são as contas correntes grupo kármicas, a pessoa pode dedicar a sua ProEx, né, a sua programação existencial, ou para um grupo menor, ou para ela mesma, né, ego karma, ou para um grupo karma, ou para o polikarma. Então, até onde, né, uma pergunta que a gente fez anteriormente é até onde você quer, qual é a abrangência holokármica das suas metas evolutivas. Então, é nesse nível que a gente quer aprofundar e pensar sobre o assunto. E dentro da sua ambição, as suas metas evolutivas são alcançáveis? Também é uma questão para cada um se fazer, porque às vezes a pessoa fica com uma meta tão inalcançável que ela acaba perdendo a motivação e ela não chega a lugar nenhum. Então é importante a pessoa ter metas alcançáveis e dividi-las, né, no tempo. Quais estratégias que você vai utilizar para alcançar essas metas? Quais recursos que você tem também para alcançar essas metas? Então, o que nós vamos identificar? Dentro das suas metas, você deve identificar quais são as prioritárias. Nós não conseguimos, mesmo tendo, sei lá, 30, 20 metas, quais são as principais agora, nesse momento? Então, o que nós identificamos? Que existe métodos, né? Hoje nós temos a técnica da ProEx, da programação existencial, que ela vem justamente para organizar a vida da pessoa, nesse sentido, de saber dizer qual é a meta prioritária hoje, qual é a meta prioritária de amanhã, o que eu vou fazer daqui para frente, né, no próximo ano e assim por diante. Outras perguntas ainda, né? Quanto tempo você se dedica para a sua autoevolução? Porque às vezes no dia a dia a pessoa começa a trabalhar, ela começa a estudar, ela começa até a colocar em prática algumas metas, mas no meio do caminho ela se esquece,
ela se esquece que ela tem algo mais importante, ou que ela tem uma série de prioridades evolutivas para colocar em dia e acaba entrando no rolo compressor das inutilidades da vida humana, né, que a gente costuma dizer. Então, assim, até que ponto a pessoa está acordada, está lúcida, né, para a utilização do seu tempo consciencial. Uma coisa que nós identificamos também, uma coisa que motiva a pessoa, são os extrapolacionismos parapsíquicos. O que vem a ser o extrapolacionismo parapsíquico? A pessoa ela tem o seu estado de lucidez, ela tem o seu estado de percepção. E em algum momento, ou devido à própria movimentação energética, do estado vibracional que ela faça, ou a partir de um incentivo vindo de modo externo, de um amparador, ela pode ter uma extrapolação parapsíquica, ou seja, ela vai perceber muito além do que ela percebe normalmente. E essa extrapolação pode ser, por exemplo, uma primener, uma primavera energética. Então ela passa um período, às vezes, de uma semana, às vezes de até um mês ou 2 meses, com uma euforia acima do normal, mas uma euforia calma, uma euforia assim tranquila, que é até paradoxal. É um sentimento de alegria interior, uma calma, que faz com que ela fique mais lúcida e mais perceptiva para as coisas que acontecem no seu dia a dia. Só que esse não é o seu normal. E muitas vezes a consciência sabe que esse não é o seu normal. Quando termina aquela fase, é que ela percebeu que ela muitas vezes passou por uma extrapolação. E aí ela tem aquilo como referência, um referencial evolutivo onde ela quer alcançar. Esse pode ser o próximo patamar que ela tem condição de ir, só que ela precisa tomar algumas atitudes pessoais para chegar naquele ponto novamente. Então, querer se sentir bem novamente, querer estar naquele patamar, pode ser um grande motivador. Então, o extrapolacionismo ele atua dessa forma. A pessoa se sente melhor num determinado patamar, só que um patamar superior ao seu patamar evolutivo. E tudo pode começar com o estado vibracional. Então, como que você cria o extrapolacionismo? Através de movimentações energéticas, através de estar com uma higiene mental, através de estudos avançados, por exemplo, da conscienciologia, através de querer ajudar as outras pessoas. Então, nós vamos falar também da questão da interassistencialidade hoje, nós vamos falar bastante sobre isso. Então, assim, isso pode fazer a pessoa ficar no estado consciencial acima do seu. Então, não é à toa, né? Nós colocamos ali no slide, não é à toa que a evolução começa com EV, né? A palavra evolução começa com EV, para a gente tirar partido dessa informação. E ao que tudo indica, e pela lógica, né, dos fatos, todos nós, eu, você, as consciências, nós estamos num processo evolutivo, né? Então, o que é evoluir propriamente dito, né? Evoluir é sair de um processo caótico ou entrópico para uma situação mais harmônica, mais saudável. E, ao que tudo indica também, evoluir faz com que a pessoa se sinta melhor cada vez mais. Então, os filósofos muitas vezes buscam saber por que as pessoas querem, qual é o maior objetivo da maioria das pessoas, é ser feliz. Mas, dependendo do parâmetro da pessoa, ser feliz significa muita coisa. Para nós, por exemplo, para mim, por exemplo, ser feliz é ter mais lucidez, de fazer as coisas prioritárias, de conseguir colocar em pauta aquilo que é o mais importante para o próximo passo evolutivo. Isso para mim é felicidade. E quando a pessoa é coerente com aquilo que ela sabe, por exemplo, na teoria e coloca em prática, também causa uma felicidade, porque aquilo está coerente, está coeso, está cosmoético com ela mesma. Então, harmonização é sinônimo de evolução. Quanto mais você estiver harmônico ou harmônica consigo mesmo, com aquilo que você sabe, com aquilo que você pode fazer, essa harmonia ela pode ser contagiada também para as outras pessoas. Então, da onde que vem essa harmonia, né? Como que nós conseguimos chegar nesse ponto, né? Uma das formas, né, de você acabar ou diminuir com a entropia é a auto-organização. Então, quem já percebeu, né, que a evolução necessita, né, de uma auto-organização cada vez mais detalhada, com mais detalhismo, ela vai começar a criar mecanismos mais sutis e cada vez mais de detalhes com a sua auto-organização. E isso faz com que ela fique mais harmônica a cada dia. Então, quem busca evoluir, ela está buscando o tempo todo trabalhar com a sua auto-organização, tá?
E a ProEx, como nós já falamos, ela é essencial para quem visa, né, alcançar essas mega metas evolutivas. E nós vamos falar de uma mega meta evolutiva. Um exemplo de mega meta evolutiva alcançável nessa vida humana é a desperticidade. Então, você já pensou que é possível isso? Aliás, você tem algum parâmetro para identificar o que é ser desperto? Muitas vezes a gente já passou pela desperticidade, assim, muito brevemente, e aquilo não fixou. Então, por exemplo, uma extrapolação parapsíquica pode colocar a pessoa numa condição de ser desperto temporário, para ele perceber como é ser desperto, ou seja, como ficar por um bom período sem ter nenhum tipo de assédio ou nenhum tipo de, vamos dizer assim, interferência negativa, tanto de consciência como de consciex. Então, assim, alcançar a desperticidade nessa vida, ou seja, ser uma pessoa desassediada, permanente, total, é possível. E se você já teve algum vislumbre disso na sua vida, significa que já tem um parâmetro para você alcançar isso. E saber que é muito agradável, né, ficar nessa condição. Eu, particularmente, já identifiquei algumas vezes situações onde eu estava mais livre de assédios, mas sabendo também que em seguida, em alguns outros momentos, já entrava novamente em alguma condição, principalmente de autoassédio. Então, muitas vezes a pessoa tem uma carga de autoassédio ou às vezes de baixa autoestima ou qualquer coisa nesse sentido, que ela mesma puxa o próprio tapete. Então, ela estava bem e tal, daqui a pouco vem uma situação que ela se condena ou ela se martiriza, e aquilo é o autoassédio. Aí ela saiu daquela condição de desperticidade. Então, a primeira coisa que a pessoa, por exemplo, que queira entrar num nível de alguma forma da desperticidade, é eliminar de uma vez por todas os autoassédios, que são a base, né, dos heteroassédios. Então, vamos prestar mais atenção. Toda vez que a gente cair, né, virar abóbora de novo, né, que a gente pode dizer assim, a gente precisa começar a prestar atenção nessa condição. E dentro dessa condição da ProEx, a programação existencial, para quem nunca ouviu falar, a maioria das pessoas já tem pelo menos uma noção, eu vi que tem uma pergunta ali, eu já vou responder. Vou completar a questão da ProEx. Então, a ProEx é uma programação específica da consciência nessa vida humana, planejada antes do nascimento, antes da ressoma, para a consciência que quer evoluir. Então, é um projeto de vida, né? Vamos dizer assim, né? Muitas vezes a pessoa, quando renasce, fala assim, aqui muitos na área da administração, eu sou administradora também, a gente faz muito projeto para as empresas, né? Mas a pessoa acaba não fazendo um projeto para si mesma, um projeto de vida. Eu vou responder então a pergunta da Paula, de São Paulo, que ela está perguntando sobre como identificar um autoassédio. O autoassédio, ele tem relação com tudo que minimiza, vamos dizer assim, ou desqualifica a sua consciência. Então, por exemplo, quando você pensa mal de você mesmo, é um autoassédio. Quando você exagera na dose, por exemplo, de uma autocrítica. Autocrítica é bom, precisa, mas se você exagera, carrega nas tintas para você mesmo, assim como para os outros, né? Aí para o outro você está fazendo um heteroassédio, você está assediando o outro, né? Então, mas no caso do autoassédio, você vai identificar toda vez que você exagerar nessas críticas. Ou um autoassédio, quando você sabe o que é melhor para você e você não faz. A autocorrupção é sinônimo de autoassédio. Então você sabe, por exemplo, se eu comer determinada coisa vai me fazer mal, mas eu vou comer mesmo assim. Isso é autoassédio. Ou seja, a pessoa ela não está se ajudando. Toda vez que a pessoa estiver se auto-prejudicando, é um autoassédio. E da mesma forma que existe o autoassédio, existe o autodesassédio. Ou o autoamparo. Então, o autoamparo vem justamente da condição diferente. Então, tudo que você pode fazer para se autoajudar. A autoassistência. Então, aquela pessoa, para ser coerente e querer ajudar os outros, ela precisa querer ajudar a si mesma. Dentro das categorias de ProEx, né, que nós estudamos, temos lá a ProEx egokármica, a grupo kármica e a
policármica. Então, a pessoa, para começar, ela precisa se deparar com a ProEx egocármica, ou seja, fazer um pente fino, passar um pente fino em tudo na vida dela mesma, saber quais são seus pontos fortes, seus trafores, seus pontos fracos, seus trafares, seus trafais ou seus pontos faltantes, e ver como que ela vai fazer, qual vai ser a estratégia que ela vai utilizar para colocar aquilo mais em dia. Não adianta querer melhorar do dia para a noite, você querer se conhecer também do dia para a noite, não dá. A evolução, ela necessita de paciência. Hoje nós tivemos um verbete, né, na enciclopédia, com o nosso amigo Pedro, lá de Curitiba, que falou sobre esse assunto. Então, quem tiver interesse, né, em saber mais sobre paciência e persistência, que é um assunto importantíssimo para o que nós estamos falando aqui. Então, a ProEx e a evolução, ela necessita de paciência. As pessoas precisam ter paciência consigo mesmo para evoluir. No sentido de que, às vezes, você acha que você já ultrapassou um determinado traço, mas você ainda continua manifestando isso, porque aquilo já está enraizado na sua maneira de ser. Então, você precisa trabalhar mais vezes para reeducar cada dia. Então, acho que, em relação ao autoassédio, o que a gente, assim, de modo geral, pensou para falar é isso. Se não ficou claro, a gente volta a falar novamente. E ainda falando da condição da ProEx. Como é que a gente vai fazer a conexão da ProEx com a interassistencialidade, né? Que é o nosso tema de hoje? Dentro da ProEx, quem tiver interesse pode baixar o livro, né, digital, Manual da ProEx. E o Manual da ProEx, ele está no Shopcons, né, na Editares. Então, o Manual da ProEx, ele tem ali na sua parte introdutória a fórmula da retribuição pessoal. O que significa a fórmula da retribuição pessoal? Todos nós, de alguma maneira, já recebemos muito aqui dessa dimensão física, de tudo que a gente vem fazendo. E uma pergunta-chave, né, para você saber responder essa fórmula, né? Retribuo o que recebi na escola da Terra? Até que ponto você tem consciência dos aportes, de tudo que você tem até hoje, você valoriza isso e você retribui de alguma maneira. E pelo que nós estamos identificando, a melhor forma de retribuir é fazer assistência em prol das outras consciências. Só que além de você retribuir aquilo que você recebeu, muitas vezes você tem que devolver aquilo que você roubou das outras pessoas. Na verdade, esse roubo, entre aspas, né, seria aquilo que você prejudicou. Quem você prejudicou? Nós sabemos que a consciência ela nasce numa condição, né, desde o vírus até o serenão, que ela vem evoluindo de camadas em camadas aí, né? Desde de ser uma micro, né, consciência até uma consciênsula, até uma consciência mais evoluída que vai ser o serenão. A Paula está dizendo que ela entendeu. Tá ok, Paula? E aí, continuando nessa condição, para que a pessoa possa, hoje, por exemplo, ela fazer um balanço das suas relações, né, a conta corrente holocármica, ela vai verificar muitas vezes que no passado, mesmo ela não tendo retrocognições, não tendo lembranças do que ela fez para as outras pessoas, ela tem às vezes contatos que causam certos mal-estares ou uma sensação desagradável de determinada pessoa, alguma coisa assim, e elas não sabem o que significa. Muitas vezes pode ser realmente algum mal-entendido do passado. Então, uma parte da nossa ProEx, muitas vezes, ela tem na sua cláusula as reconciliações grupocármicas, ou as eliminações das interprisões grupocármicas, ou seja, de alguma maneira nós atuamos de maneira imatura, né? De algum modo, né, imaturo, e às vezes não foi sozinho, foi com outras pessoas. Isso nos comprometeu ainda mais, né, com essas condições do passado. Então, hoje, a nossa ProEx está aí para isso, para nós melhorarmos toda a nossa ficha evolutiva pessoal. Então, quanto mais a gente colocar em dia, né, a nossa ficha evolutiva pessoal, a nossa FEP, né, melhor vai ser os nossos desempenhos e nós vamos nos sentir melhor com isso. Porque não adianta a pessoa só trabalhar com energia, não, eu vou trabalhar com energia, com EV 24 horas por dia, fazer 500 EVs por dia, se ela não está colocando a sua ficha evolutiva em dia, ou seja, retribuindo ou resgatando pessoas, né, que ela deixou para trás, ou ainda ajudando aquelas pessoas que ela prejudicou no passado.
né? Então isso é que vai fazer muitas vezes ela se sentir melhor. E a própria desperticidade, ela passa por isso, né? Não adianta a pessoa pensar que é só trabalhar com energia que ela vai ficar desperta. Não, ela vai precisar muitas vezes fazer justamente essa assistência para esse grupo que ela prejudicou no passado. Então, vamos falar mais especificamente da interassistencialidade. Segundo o pesquisador Vieira, né, que é o propositor da conscienciologia, ninguém evolui sozinho. Então, a interassistência ela deve ser uma cláusula, como nós já dissemos, né, essencial na PROEX de quem quer evoluir. Então, a pessoa que quer evoluir, ela vai começar a prestar atenção mais nas outras pessoas. Mas não no sentido de, eu preciso fazer tal coisa, então eu vou reunir um grupo e isso vai me facilitar a vida. Não para usar as pessoas de trampolim, mas fazer com que as pessoas facilite a vida das pessoas através de você. Né? Justamente ao contrário. Então, o epicentrismo consciencial, ele é a condição daquela consciência aglutinadora que vai ajudar cada vez mais o maior número de pessoas. Então, para quem não tem ainda conhecimento do que é a interassistenciologia, é uma especialidade da conscienciologia aplicada aos estudos e pesquisas das técnicas de assistência, proteção, amparo, auxílio interconsciencial e os efeitos, né, para a consciência considerada inteira, holossomática, ou seja, em todos os seus veículos de manifestação, o soma, o corpo físico, o energético, ou o energossoma, o psicossoma, o corpo das emoções, e o mental soma. Isso de modo multimilenar, ou seja, de outras vidas, né? E com o objetivo de ser cada vez mais maduro, buscando, né, auxiliar o caminho para as outras pessoas, através da mega fraternidade. Então, essa que é a classificação, né, a definição de interassistenciologia. Aí tem alguns sinônimos, né, depois se alguém tiver interesse. E é interessante destacar que a interassistenciologia é o subcampo científico da conviviologia, é uma especialidade da conscienciologia. Então, você vê que para nós interassistirmos, nós precisamos cada vez estar mais lidando com o maior número de pessoas, trabalhando com maior quantidade, mas não só em quantidade, mas em qualidade. E isso nós chamamos de atacadismo. Então, quem lida com o maior número de pessoas ou quem passa informações de modo esclarecendo cada vez mais esse maior número de pessoas, está trabalhando com o atacadismo. Ou seja, sai do varejismo, de um por um, né? E vai para uma qualificação melhor da sua assistência. Por falar em qualificação da assistência, nós identificamos que é sempre possível melhorar o modo de assistir as outras consciências. Quanto mais tecnicidade nós tivermos, melhor, e nós vamos ter o que nós chamamos de profissionalismo interassistencial. Isso faz com que a pessoa saia do amadorismo, né, e passe a ter ferramentas mais evolutivas para assistir. Dentro disso, nós temos duas categorias de interassistência. A interassistência primária, que é da grande maioria das pessoas que quer fazer algum tipo de assistência, só que ainda é amador, que ainda não tem técnica, não conhece as técnicas. E também tem uma forma de pensar um pouco ainda voltada para o seu egoísmo ou para o seu egocentrismo, que são as práticas do assistencialismo, inclusive governamental ou populista. Então hoje nós temos várias, se pegar na mídia, nos jornais, muitos até políticos, né, fazendo o tal do assistencialismo para se promover. Isso não é o ideal. A prática da TACOM está dentro dessa interassistência primária, que é a tarefa da consolação, própria das religiões, ou ainda das pessoas ingênuas que querem ajudar, mas não têm tecnicidade, não sabem como, né? Então, aquela pessoa que consola, que passa a mão na cabeça, ao invés de acolher a pessoa, com certeza, não se deve deixar de acolher as pessoas, mas o ideal é você ter o momento certo para falar aquilo que a pessoa precisa para ela passar para o próximo passo evolutivo. E a interassistenciologia avançada, ela faz isso através da técnica ou da prática da TARES, ou da tarefa do esclarecimento. A tarefa do esclarecimento quanto à inteligência evolutiva. O que significa isso? Eu posso esclarecer aquela consciência até o nível que ela precisa, ou que ela pode compreender para a sua própria evolução.
Eu não posso também fazer um estupro evolutivo no sentido de, eu preciso falar tudo para essa pessoa, porque ela precisa evoluir mais rápido. Só que ela não tem fôlego para isso. Por isso que aquelas perguntas que nós fizemos no início da palestra é justamente para nós também sabermos qual é o nosso limite e também identificar o limite das outras pessoas. Então, será que eu posso falar tudo para essa pessoa? Até que ponto que eu posso entrar no micro-universo consciencial e invadir de alguma maneira, mas de uma maneira cosmoética? Então, isso tudo tem técnica, né? Nós vou aproveitar nesse momento para divulgar para vocês um curso que nós estamos organizando, que vai acontecer agora, vai iniciar dia 30 de outubro e vai até 17 de dezembro. Ele é feito por 7 módulos e o tema do curso é TENEPS e PROEX. Nesse curso, nós temos a proposta, o professor Wildenilson Signorini e eu, né, Sandra Tornieri, temos a proposta de aprofundar justamente quais as técnicas para profissionalizar a interassistência. Então, para isso, às vezes não dá para falar em 2 horas, né? Nós temos que falar em várias semanas e às vezes só isso não vai ser o suficiente para a pessoa. Mas, de qualquer maneira, a proposta do curso é aprofundar a tarefa da TENEPS, né, como uma técnica avançada, né? Então, dentro do que nós identificamos da interassistenciologia avançada, a TARES e a TENEPS são as duas vertentes mais avançadas, sendo que dentro da própria TENEPS ela também acontece a TARES. O curso vai ser EAD, tá? O curso vai ser EAD, conforme nós tivemos a Regiane, né, perguntou para a gente, e eu vou apresentar aqui os módulos para vocês, só para vocês terem uma ideia. O módulo 1 vai ser a introdução e ambientação, para quem já fez os cursos da Apex já sabe, né, como funciona, que é para vocês identificarem o ambiente, né, do Moodle, como que vocês vão atuar, que vai acontecer do dia 30 do 10 ao dia 5 do 11. Também é uma introdução de apresentações, né, e identificações ali dos perfis. Do dia 6 do 11 a 12 do 11, eu e o professor Will vamos estar dando os conceitos básicos da PROEX e da interassistencialidade. E vamos ter uma conferência online para discussão no dia 12, que vai acontecer, as conferências online vão acontecer das 22h30 até as 22 horas. Então, no dia 12 vai ter uma conferência online. Depois, nós vamos ter o terceiro módulo, né, do dia 13 do 11 ao dia 19 do 11, a compreensão da técnica da TENEPS, eu que vou estar apresentando. No módulo seguinte, do dia 20 do 11 até o 26 do 11, nós vamos ter o autogestão tenepsológica com o professor Wildenilson. Depois ainda, no módulo 5, do dia 27 do 11 ao dia 3 do 12, balanço existencial e inventário da TENEPS, ainda com o professor Wildenilson. Depois o módulo 6, qualificação da TENEPS, do dia 4 do 12 ao dia 10 do 12, eu que vou apresentar. Finalizando o último módulo com considerações finais, do dia 11 do 12 até o 17 do 12. Quem tiver interesse, esse programa todo já está no site da Apex, www.apexinternacional.org. E ainda respondendo algumas perguntas, né, voltando aqui ao nosso assunto, nós vamos aprofundar cada vez mais o assunto. O Tiago está perguntando para a gente se a TENEPS substitui totalmente o assistencialismo. Totalmente, Tiago. A TENEPS ela substitui totalmente também todo tipo de religião que a pessoa possa querer ou fazer um dia. Então, assim, a TENEPS ela é a tarefa energética pessoal que é feita não pela própria pessoa só. Ela é feita com o auxílio e com justamente o que tem de mais avançado na TENEPS é que ela é feita em conjunto com o amparo de função. Então, o tenepsista ele vai todos os dias, durante 50 minutos, numa grade de 3 horas, né? Ele vai escolher dessas 3 horas um horário fixo de 50 minutos e todos os dias, até o final da vida, ele vai doar as suas energias de modo benéfico, né? Para o maior número de pessoas, para que aconteça o melhor para todos. E o amparador que estará com ele vai fazer o quê? Uma mini
possessão benigna para que ele possa ajustar as energias, para poder utilizar essas energias e até, inclusive, emanar essas energias para locais que o próprio tenepsista nem sabe aonde estão sendo levadas, né? É claro que ele recebe também papéis, não sei se vocês conhecem como funciona o processo da TENEPS, mas ele pode receber, por exemplo, indicações de nomes de pessoas doentes, indicações de pessoas para serem atendidas na sua TENEPS, e ele guarda isso numa gaveta ou numa caixa e ele vai emanando energias, mas aquilo não é o foco dele. O foco dele é a interassistencialidade de modo geral. Esse processo faz com que a pessoa saia do ego, né? Ele está fazendo uma assistência e nem está vendo para quem essa assistência está sendo feita. E ele só vai saber muitas vezes o resultado da sua assistência até pelas próprias energias que ele tem, do bem-estar. Muitas vezes ele não vai saber para quem ele doa a energia, mas sabe que aquilo está ocorrendo. Nos 6 primeiros meses, normalmente a consciência ela acaba fazendo a TENEPS mais voltada para o ego karma e para o grupo karma, para a família, para ela mesma, para depois expandir para um grupo karma maior e até para um polikarma numa condição mais avançada. Aí o Cláudio Ferreira perguntou se TENEPS é TACOM, TARES ou nenhum dos dois. Na verdade, a TENEPS ela é TARES, é a tarefa do esclarecimento. Por quê? Ao emanar energias positivas para a consciência, você acolhe e limpa a psicosfera da consciência para que ela se torne mais lúcida. Na medida que você vai tendo mais lucidez, você pode até sair do seu corpo durante uma sessão da TENEPS, encontrar com aquela consciência e esclarecê-la daquilo que ela está precisando. Mas às vezes a pessoa ainda está iniciando e não tem essa condição ainda de fazer isso. Então o que ela faz? Ela emana energeticamente. E muitas vezes o tenepsista já percebe na sua psicosfera aquele tipo de padrão pensênico da consciex que está sendo atendida, ou da consim que está sendo atendida, que também é possível, às vezes uma consim projetada, e ela começa a fazer um diálogo transmental, um diálogo mental, onde ela vai esclarecer aquela consciência. Por exemplo, um padrão que vem de tristeza, de depressão. Qual que seria a TARES para essa consciência? Olha, você não precisa disso, ninguém precisa sofrer. Isso não é TACOM, isso é esclarecimento. Você vai mostrar para a pessoa, olha, você não precisa sofrer. Você pode sair desse quadro pela sua própria vontade. Quem determina que você vai ficar triste ou feliz é você mesmo. Então você faz com que a pessoa saia dessa condição de dependência ou de tristeza e que ela vá resolver a questão dela por ela própria. Agora, um dos melhores remédios, né, que a gente tem observado e que a própria TENEPS promove, ou quem não está fazendo TENEPS ainda, o fato de você querer ajudar os outros já diminui 80%, 90% dos seus problemas. A sua necessidade de ficar pensando nos seus problemas, nas suas condições pessoais, nos seus conflitos, diminui muito quando a pessoa começa a estudar. Então parece que a assistir ou a interassistência, ela já é um remédio em si mesmo, não só para os outros, mas para quem está assistindo aos outros. Então ela por isso que é inter, você e a outra pessoa. Você assiste o outro, mas você também é assistido na medida que você não pensa mais egoisticamente das suas questões pessoais. E existe uma evolução, né? O Cláudio, né, que tinha perguntado sobre a TACOM. Nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão da TARES da TACOM. A TACOM ela é necessária às vezes quando a pessoa ela está num processo crítico, às vezes doentio, e na hora que você vai acolher essa pessoa, você faz uma mini TACOM, né, até certo ponto. O fato de você escutar as lamúrias de uma pessoa é uma TACOM. Só que se você puder, ao final das lamúrias, esclarecer essa pessoa, é o melhor a se fazer. Então, às vezes você está ali, acontecia muito, né? Eu estava dando aula e depois no final da palestra vinha uma porção de alunos falar dos problemas pessoais, das questões que estavam passando, e de repente eu falo assim, olha, tudo que a gente vem falando aqui é justamente para você se ajudar, não ficar dependendo de outras pessoas. Então aquele fato a gente acolhe a pessoa e depois faz com que ela vá buscar suas soluções por ela própria, né? Então a definição, né? Existe um verbete, quem tiver interesse também de buscar mais sobre isso, o verbete chama Evolução TACOM TARES. Então é um desenvolvimento lento, gradual e contínuo da assistência intraconsciencial, onde ela
ela vai sair de uma condição menos evolutiva, né, de uma assistência primária, para uma condição que é da TACOM, para chegar na condição mais evoluída e mais cosmoética, que é a TARES, né? E aí nisso nós vamos ter nós temos 2 exemplos aqui, né, que seria o Crescendo, Mini TACOM, Mega TARES. A Mini TACOM, você pode dar doação, fazer a doação de R$1.000 a uma pessoa necessitada no momento crítico. Até certo ponto, essa Mini TACOM é também chamada de Mini TARES, né? Que é você ajudar de modo financeiro alguém que está precisando. É uma TACOM ou uma Mini TARES, é o início do começo de uma TARES ali. A Mega TARES, a doação dos direitos patrimoniais da obra-prima libertária escrita para a instituição de assistência social, por exemplo, uma IC. Então, assim, já é uma doação diferente. Você está doando as suas ideias, está doando os seus estudos, as suas pesquisas, o seu labicom, o seu laboratório pessoal, e vai, na verdade, trabalhar no atacado. Você vai doar os direitos autorais de uma obra-prima e que isso vai ficar, você vai dessomar, ela vai continuar aqui e qualquer pessoa pode utilizar de modo cosmoético ou não. Na verdade, o ideal é que você passe todas as informações que as pessoas possam utilizar sem ter dúvidas, né? Sem tirar conclusões erradas sobre aquilo que você escreveu. Então, é a Mega TARES, né? Você trabalhar nesse sentido. E a interassistencialidade? A interassistencialidade é a vivência da assistência interconsciencial mútua, fundamentada, notadamente, na reeducação por intermédio da tarefa do esclarecimento e da inteligência evolutiva cosmoética. Dentro do policarmo, né? E dentro disso nós identificamos o quê? Que quem é menos doente assiste ao mais doente. Como todos nós estamos em processo evolutivo, existe uma escala evolutiva, né, que nós já comentamos. Então, por exemplo, eu sou um pré-serenão ou uma pré-serenona vulgar, alguma coisa assim. Mas pode ser que você esteja fazendo projeções conscientes, então você já está no nível de projetor consciente. Ou você já iniciou a TENEPS, então você já é um tenepsista. Ou você já estuda e pratica conscienciologia, então pode ser que você seja um conscienciólogo e assim por diante. Cada um vai identificar, e para isso existem algumas ferramentas para a pessoa identificar, como nós falamos da conscienciometria. O livro Conscienciograma, para quem tiver interesse também, tem na Editares, que foi escrito pelo professor Valdo. Ele é um livro que faz com que a pessoa faça uma checagem, né? Vamos dizer assim, um raio-x de si mesmo, né? Então ela vai responder 2.000 questões sobre si mesma, verificando a partir do seu holossoma e dos seus principais atributos conscienciais. Então, como liderança, coerência, universalismo, cosmoética e assim, dentre outros, comunicação. E com isso ela vai começar a perceber aonde que ela pode, onde ela tem mais trafores, aonde que ela ajuda mais, onde ela pode ajudar mais e aonde ela precisa melhorar. Agora, por incrível que pareça, muitas vezes nós vamos ajudar mais aquelas pessoas que têm traços parecidos com o nosso, tanto positivos como negativos. Então, ao ajudar uma pessoa, você também aprende. Então, por exemplo, você vai encontrar o que a gente chama de público-alvo, ou seria o público interassistencial. Então, geralmente são pessoas que se afinizam com a gente porque têm as mesmas necessidades ou porque têm as mesmas condições, tanto positivas ou faltantes, né? Então, muitas vezes você vai falar assim, eu sou especialista em tal área, né? Ou liderança. Você vai ajudar, às vezes, aquelas pessoas que têm dificuldade na liderança. Isso é um ponto. Você vai ajudar pelo seu trafor. A outra coisa é você ajudar aquelas pessoas que estão na mesma condição de busca sua. Por exemplo, eu estudo a conviviologia. Eu vou até aproveitar aqui e fazer uma propaganda, né? A nossa equipe aqui falou que eu poderia, então eu vou fazer. Nós vamos ter o curso Fundamentos da Conviviologia, é uma parceria do CEEC com o Colégio Invisível da Conviviologia, que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de novembro de 2012. Por que eu falei desse curso? Como nós já tínhamos falado anteriormente, ninguém evolui sozinho e nós precisamos das pessoas, né, para poder evoluir, assistir e ser assistido. E eu particularmente percebi, no meu caso pessoal, que esse assunto, né, sobre a conviviologia é um assunto importante para a minha ProEx, né? Então eu comecei a identificar algumas necessidades de fazer reconciliações com pessoas
que eu não tinha, às vezes, facilidade de convívio, de contato, que eu era, às vezes, muito séria, eu preciso sorrir mais, preciso ser mais aberta com as pessoas. Então, isso tudo foram coisas muitas pessoas foram falando através desses cursos, né, ou a própria pesquisa do conscienciograma, e também pessoas amigas, né, que chegam e falam geralmente aquilo que você precisa melhorar sem ter medo, né, de perder a amizade. Esse que é o verdadeiro amigo. E numa dessas a gente acaba descobrindo as dificuldades. E eu descobri, por exemplo, que uma das grandes dificuldades e que eu preciso estudar é a questão da conviviologia. E esse curso, por exemplo, foi proposto com vários outros professores e a proposta é justamente essa, né? Não é um curso EAD, é um curso presencial aqui no CAEC, né? Quem tiver dúvida, né? Um dia pode ser que ele venha a ser EAD, mas a ideia é nós trabalharmos com temas, né? Da autoconviologia, autoconvivência, convivência no grupo, as amizades, o seu convívio com a dupla evolutiva, com os animais, com as plantas, e fazer uma reflexão maior sobre esses convívios, né? Nós vamos ter, por exemplo, a professora Marina Tomás, que vai falar sobre o convívio interassistencial, que é uma temática importante até para o nosso tema de hoje aqui. Esse convívio interassistencial, o que significa? Cada pessoa que você encontra, por exemplo, você pode fazer algum tipo de assistência. Se você tiver um padrão assistencial, muitas vezes a própria pessoa vem pedir ajuda para você e falar do que ela está precisando. E se você não tem, às vezes, essa facilidade, você vai acabar descobrindo numa conversa ou numa condição, às vezes, de um contato maior, e você acaba descobrindo a necessidade da pessoa. Então, a interassistência, ela visa, inicialmente, você fazer um diagnóstico da situação, né? O que a gente chama do polinômio acolhimento, esclarecimento, orientação, né? E encaminhamento e o follow-up. Então, qualquer pessoa que chega até você teria condições, não importa se você já é um suprassumo na conscienciologia ou se você já estudou todos os livros, não importa. A sua experiência pode ajudar a outra pessoa no nível dela e você fazer uma assistência, vamos dizer assim, ainda no nível menor, mas cada vez você vai qualificando essa assistência. Você tendo uma boa intenção, uma intenção cosmoética, existe um amparo de função. Existe uma forma que o amparador se conecta com o amparador da outra pessoa e você às vezes recebe inspirações para ajudar aquela pessoa naquilo que ela precisa. Então, às vezes você não estava nem pensando sobre o assunto, de repente vem uma ideia e você tem uma inspiração para falar, olha, por que você não faz isso? Ou se eu fosse você, eu fazia tal coisa. E de repente aquilo vai ser uma grande ajuda, né? Às vezes um contato que você teve com a pessoa vai ser suficiente para isso. E essa sua assistência, ela pode ser maior ou menor, né? Como nós falamos anteriormente, você pode atingir um grupo menor, um ego karma ou a sua família, ou você já tem uma meta maior de atingir o polikarma. O que seria o polikarma? O polikarma é quando a pessoa não quer mais nenhum tipo ela quer fazer assistência, mas sem retorno. O que acontece? Muitas vezes a pessoa faz o tipo de assistência e ela fica feliz por ter assistido a outra pessoa. Ela nem sabe por quê. Muitas vezes até o próprio amparador da outra pessoa emanou energias para ela, ou a pessoa agradeceu muito a ela. Ela se sente bem com aquilo. A TACOM, por exemplo, ela é muito baseada nisso. Naquela questão das pessoas buscarem ajudar o outro para se sentir bem. Então você está sempre buscando um retorno. Na TARES já não é assim. Por quê? Muitas vezes, quase que 100% das vezes, você vai ter que falar coisas não muito agradáveis para a pessoa. Então a TARES, ela fala mais, a TACOM, né, fala mais sim do que não. E a TARES é mais não do que sim. Então, por exemplo, você vai ter que chamar a atenção às vezes de uma pessoa, vai ter que falar para ela, olha, fulano, isso não está bom, você vai ter que mudar a sua forma de agir. E às vezes vai ter que apontar um traço falho dela, mas no sentido de ajudá-la, a sua intenção que vai ser o balizador para isso. Mas nada garante que a pessoa vai te compreender, ou que ela vai achar que você é a melhor pessoa do mundo, depois de você ter alertado quanto a alguma coisa que ela não está fazendo de modo correto, ou que ela poderia melhorar. E muitas vezes ela sai pisando duro e fechando a cara para você e indo embora. E aí, o que você faz? Nada. Simplesmente você continua, se uma hora ou outra ela quiser voltar a conversar sobre o assunto, ou se ela quiser aproveitar a informação que você passou,
tudo bem. É claro que tem técnica, a gente não vai jogando na cara das pessoas aquilo que elas precisam, tem todo um momento e às vezes a própria pessoa vai buscar o esclarecimento. Por isso que nós falamos, tudo tem uma maneira mais adequada. E só que quanto mais TARES você faz, à medida que você vai trabalhando com isso, muitas vezes você fica um pouco antipático perante certas pessoas que não querem mudar. Você fica mais simpático para aquelas pessoas que querem evoluir, para aquelas pessoas que querem melhorar no seu desempenho, para aquelas pessoas que querem ter uma condição melhor. E aí sim ela vai perceber, puxa, fulano de tal falou uma coisa muito chata, mas aquilo me ajudou muito. Então essas pessoas vão acabar de alguma forma achando que você ajudou, mas isso não importa. Se você tiver realmente uma intenção mais cosmoética, o agradecimento ou o retorno dessas pessoas não vai ser o seu objetivo. O seu objetivo é ajudar aquela pessoa de maneira mais profissional, com menos, vamos dizer assim, distúrbios para ela, né? Porque você não quer fazer com que ela fique desequilibrada. Apesar de que toda informação pode causar um desequilíbrio, mas a pessoa cria uma crise positiva, né? O ideal é você criar crises positivas, tanto para você como para os outros. Então, o retorno, ele não é o seu objetivo, você quer ajudar. Então, quanto mais você conseguir fazer esse tipo de assistência sem retorno, mais você vai estar dentro desse polikarma, dessa condição menos egoísta, né? Então, a TACOM é mais egoísta e a TARES é menos egoísta, por isso que ela acerta mais. Às vezes dentro de casa, com a família, às vezes é difícil você fazer a TARES, mas é preciso, porque senão as pessoas vão falar, mas o que é essa pessoa? É duas caras, né? Lá fora ela fala para todo mundo o que precisa e aqui dentro ela nunca falou para a gente o que a gente precisava melhorar. Então isso também tem que ter técnica e ver se as pessoas querem escutar. Como eu falei, como nós falamos no início, né? A gente só vai ajudar quem quer evoluir. Então não adianta a gente forçar uma barra. Dentro dessa condição, a ProEx, a maior, ou a Max ProEx, ela que trata dessas questões policármicas. Assim como a ProEx a menor, ela vai tratar da ProEx egocármica e a grupocármica. Então, quem só pensa, por exemplo, só penso na minha família, só quero o bem para minha família, para os meus grupos, para os meus amigos, isso nem chega a ser uma programação existencial, isso chega a ser uma vida normal e as pessoas buscando defender os seus grupos, né? Uma ProEx, a programação existencial, ela já existe para aquela consciência que teve um curso intermissivo e que ela quer alcançar um objetivo maior de interassistência. Por isso que ela precisa ter uma programação. Porque se ela quer fazer uma assistência no quintal de casa, não precisa de programação existencial. Ela vai fazer e pronto, né? Não é alguma coisa muito difícil. Então, o ideal, né, a abrangência, né, que nós propomos para a pessoa é justamente isso, né? Como que eu posso atender o maior número de pessoas, né? Como que eu posso atender de forma cosmoética, né, o maior número de consciências? A própria TENEPS, né, que nós falamos ali, ela vai ajudar a consciência a perceber isso, né? E nós vamos falar agora dos recursos conscienciais, né, que seriam os aportes, que foi uma das perguntas que nós fizemos lá na frente. Se nós temos um objetivo, nós temos uma tarefa, nós temos metas ou mega metas, quais são os recursos que nós dispomos hoje, né, ou que já estão conosco, ou que eu posso alcançar no futuro? Então, os recursos para eu poder executar melhor a minha tarefa do esclarecimento ou a assistência, né? Então, por exemplo, quais são os recursos ou aportes proexológicos? Isso está dentro do próprio livro do Manual da ProEx, que nós trouxemos aqui para relembrar, né? Quem estuda o livro, quem gosta, é interessante de ver, não só ler uma vez, mas reler, ver se isso está acontecendo na sua vida, no seu dia a dia, se você está conseguindo colocar em prática, né, aquilo tudo que você está estudando. Então, o primeiro passo é a disciplina, então a auto-organização evolutiva. Não dá para fazer qualquer tipo de assistência se a pessoa não tem um mínimo de disciplina pessoal, tanto nas suas questões de compromissos pessoais, de administração do tempo, como dos objetos também. Então, uma mesa, uma estante, sem o que a gente chama de bagulhos energéticos, né? A pessoa ela fica mais livre para ajudar tanto a si mesma como para os outros.
Então, você eliminar papéis que você não utiliza, você colocar a sua vida em ordem, não deixar contas para pagar, coisas básicas que aparentemente você fala, mas isso aí não tem problema, né? Eu vou ajudar as pessoas mesmo assim. Tem problema porque aquilo fica um pendente na sua psicosfera, na sua forma de atuar. Muitas vezes, se você, vamos dizer assim, você prometeu alguma coisa para alguém e não cumpriu, aquela pessoa fica evocando você. E quem tem parapsiquismo, às vezes, quem tem uma sinalética, né, energética, às vezes até percebe a evocação e fica incomodado com aquilo. Enquanto ela não faz aquele tipo de atividade, ela não fica liberada. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha condição profissional. Eu sou professora universitária na área da administração. Então, quando nós aplicamos uma prova, e quem é aluno, quem de vocês aí é aluno ou já foi, sabe da ansiedade que é você ter uma prova, você acabou de fazer a prova, e o professor não passa a nota de forma alguma, né? A pessoa fica ali toda ansiosa. Então, o que é o ideal? Para você não receber esse tipo de evocação, o ideal é você corrigir o mais rápido possível, né? Até por conta da sua auto-organização, e também passar o mais rápido possível as informações para quem está necessitando, porque essa pessoa vai se organizar melhor, ela vai querer estudar, ou ela vai querer perceber se ela foi bem ou não. Aquilo faz parte, é um direito daquela pessoa. E se a pessoa vai acumulando esses tipos de coisas, ela prometeu uma coisa e não fez, a outra pessoa também está esperando, uma porção de pessoas esperando algo de você, as suas energias não vão estar boas, você não vai estar livre para ajudar os outros. Então, a eliminação dos pendentes, a primeira coisa, né, dentro dessa autodisciplina. A segunda questão, autoavaliação, conscienciometria, medidas conscienciométricas, isso a gente já falou, quer dizer, a pessoa precisa se autoconhecer. Só que além de fazer cursos ou de ler o livro Conscienciograma, o que é o ideal? Isso é uma coisa que eu faço também de modo constante. Eu tenho cadernos, tenho caderno na quarta TENEPS, tenho caderno no meu quarto e no escritório. E na medida que as coisas vão acontecendo, eu chamo isso de autopesquisa, né? Eu coloco o nome, né, do meu caderno de autopesquisa, que é uma autopesquisa mesmo, e coloco o dia e escrevo, registro a situação ou o pensamento que eu tive naquele momento, que tem relação com a minha percepção ou autopesquisa, ou seja, alguma coisa que eu preciso melhorar, ou alguma conquista que eu fiz naquele dia. Então, uma análise do que você está fazendo. O ideal é a pessoa, ao final do dia, fazer uma tábula rasa, né? Passar uma régua, né? E verificar o que eu fiz hoje, né? Eu atingi minhas metas, eu consegui cumprir as minhas prioridades, eu fiz assim, um pouco daquilo que eu preciso fazer para o resto da minha ProEx, né? Então, isso tudo é uma coisa para a pessoa também registrar e ir anotando. Depois passar isso para o computador, ou se ela já quiser já fazer direto no computador, ter uma planilha de acompanhamento das suas realizações pessoais. Tem muitos autores, né, inclusive da psicologia, né, que eu critico. Por exemplo, o Abraham Maslow, né, ele criou a famosa pirâmide das necessidades. E ele diz o seguinte, que a pessoa tem primeiro, né, quando ela começa a se deparar com a vida, tal, as necessidades fisiológicas, as necessidades de manutenção, de segurança, aí vai para as necessidades sociais, grupais, afetivas, e lá no final, e provavelmente no final da vida, a pessoa vai descobrir que ela está autorrealizada. Nós achamos que não, que o ideal é a pessoa estar autorrealizada todos os dias. Né? E para isso precisa ter um esforço pessoal. Então, assim, você tem uma meta do seu dia, você conquistou aquela meta, aquilo já te traz uma autorrealização. Você não precisa esperar o fim da sua vida para ser feliz. Você pode ser feliz hoje. Né? Então, é uma coisa para a pessoa começar a pensar. Tem uma pergunta do Tiago, que ele fala o seguinte: o EV pode nos proteger da evocação alheia, mesmo havendo pendências com os outros? Olha o negocinho, né, que o professor Valdo costuma falar na tertúlia. É assim, você até pode fazer uma movimentação energética, mas o ideal é você resolver o problema. O que você está propondo é aquilo que a gente fala, né? Tá cheio de mosca numa sujeira. O que você faz? O EV seria para você abana aquelas moscas, né? Mas a sujeira continua. Então, o ideal, o que é? Você limpar, porque aí as moscas vão sair. Quer dizer, aí você não vai ter o problema, você não lidou com o problema, você fez um paliativo. E isso tem a ver com a TACOM. A TACOM, ela faz paliativos. O ideal é você resolver o problema.
Agora, vamos supor que você está numa condição que você já teria que estar você tem um tempo para corrigir, né? Você tem, por exemplo, no meu caso, né? Nós temos 8 dias para corrigir. Só que os alunos ficam ansiosos no dia seguinte. Tudo bem, você pode até fazer um trabalho de energia ou até mandar um e-mail para a turma se você sentir que está muito forte a condição, mandando um e-mail para a turma, olha, a prova vai estar no site dia tal. Se você fala para a pessoa que dia que vai estar a nota, ela já fica menos ansiosa e vai acabar evocando menos você. Então a sua organização tem que ser de tal maneira que elimine ou que diminua essas condições externas, né? Então, você avisar ou você comunicar as pessoas, você deixar claro como são as coisas, a sua comunicação tem que ser muito clara, porque aí não causou dúvida e a pessoa vai se organizar e vai saber que tudo bem, vamos esperar mais um pouco. Tá? Não sei se o Tiago respondemos aí. Dentro desses recursos, né, nós também temos as instituições, né, que são as instituições conscienciocêntricas, onde tem os cursos, onde, como nós estamos falando aqui na PECSA, tem outras instituições, o CAEC, tem a Consus, tem várias instituições que têm especializações específicas, né, que podem nos ajudar. O estado vibracional, né, como o Tiago falou, mas usado de maneira cosmoética também, que ele tem uma condição curativa e autodefensiva, mas também assistencial. Então, quando você faz o seu estado vibracional, você está melhorando o ambiente onde você está. Você está proporcionando uma qualidade melhor de energias para as pessoas que estão no mesmo ambiente que você. Então, o EV também é um recurso assistencial. A reciclagem intraconsciencial, ou RECIM, que tem a ver com o que nós estamos falando aqui, da autopesquisa, de você saber quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, de você melhorar, só que de maneira contínua, né? Não adianta a gente fazer um dia só. Fizemos um ano, né? A técnica de mais um ano de vida, por exemplo, e aí esqueceu, não pensa mais nisso. Não, o negócio continua. Aí nós temos as técnicas evolutivas, né? Que é a INVEX e a RESEX. A INVEX, a inversão existencial, que é para o jovem que até os 26 anos de idade, que não se comprometeu com algo mais sério, como casamento, filhos, ou uma carreira militar, alguma coisa muito séria, ele pode optar por essa condição para justamente agilizar a sua programação existencial. O que é a INVEX, na verdade? A INVEX é o máximo planejamento da vida humana. Quer dizer, se já existe uma programação existencial, a proposta da INVEX é ainda sofisticar ainda mais essa programação. E a base da INVEX é justamente o esclarecimento, a autocognição e também o predomínio do mental soma, do veículo mental. A pessoa vai deixar de lado o lado do psicossoma, das emoções, das questões mais egoístas e vai buscar mais a intelectualidade, o estudo, a autocognição e a expansão da sua lucidez através do paracérebro, né, do cérebro, do psicossoma. Então, da própria consciência, né, na verdade, o paracérebro da consciência. E ela vai ter ali condição de ampliar cada vez mais as suas formas de assistir. Uma delas, como nós já falamos, é através da GESCOM ou da escrita, né, de modo geral. Outro recurso ou aporte que nós temos, né, proexológico, é a dupla, né, a constituição de uma dupla evolutiva. O que é a dupla evolutiva? São duas consciências que vão se unir, não para se ajudar uma outra, simplesmente. Não, elas vão se unir para melhorar a condição interpessoal de ajuda ao maior número de pessoas. Então, é uma ajuda mútua em favor de um grupo muito maior. Então, o objetivo da dupla é sempre ajuda externa, sempre buscar uma sofisticação, né, na ajuda. Nós já falamos também do atacadismo, que é o emprego justamente dessa condição de atender o maior número de pessoas. A TENEPS, né, a tarefa energética pessoal, ela tem uma proposta de trabalhar com o atacadismo, porque quando nós emanamos a nossa energia para o maior número de pessoas, muitas vezes nós não sabemos, como nós falamos, né, não sabemos quantas pessoas estão sendo beneficiadas com essa energia. Ela trabalha realmente nesse atacadismo e também num certo anonimato, porque ninguém sabe o que você está fazendo, ninguém fiscaliza o seu trabalho e aquilo você pode ampliar cada vez mais, você pode começar a esterilizar energia para a sua casa, para a sua rua, para a sua cidade,
para o seu país, para o seu planeta. Ninguém vai te impedir de pensar nisso todos os dias. Quer dizer, a ampliação das suas energias é você com a sua intenção. E a consciencialidade seria a execução das gestações conscienciais, que pode ser a GESCOM, ela pode ser você abrir uma instituição conscienciocêntrica, você abrir uma empresa conscienciológica, ou ainda você escrever um livro, uma obra-prima. A TENEPS, nós já falamos, né, que é um aporte, ao mesmo tempo é um aporte proexológico e também ele é uma linha executiva de assistência, né? Você está já trabalhando na sua fase executiva, né? O ideal é a pessoa começar a fazer a TENEPS na fase executiva. Lembrando que a TENEPS tem a fase preparatória, né, até os 22 anos aproximadamente, que é quando o corpo, o físico está já completo, e dos 22 até os 35, né, você vai começar, a partir dos 35 anos, desculpe, você tem a fase executiva. A fase preparatória seria até os 35 anos, né? Dos 35 anos até o final da vida, você estaria na fase executiva, ou seja, de maior responsabilidade, vamos dizer assim, dentro da sua proposta de colocar em prática, né, a sua programação existencial. Outro aporte que nós temos são os autorrevezamentos, que na verdade é um aporte e ao mesmo tempo é uma técnica. É você estar sempre pensando nessa vida atual, mas que existe a próxima vida, né? Então você tem a vida. Hoje você vai se aperfeiçoar, você vai fazer toda a sua ProEx até conseguir o complexo, mas você sabe que você vai passar o bastão para você mesmo na próxima vida. Então, assim, isso é uma técnica e é uma estratégia evolutiva, né? Até que ponto que você consegue isso. E aí nós temos o outro assunto, né, que nós gostaríamos de tratar aqui, que é a inteligência evolutiva. Tudo que nós estamos falando até o momento, ela envolve a inteligência evolutiva. Por quê? A inteligência evolutiva é a forma como a consciência vai utilizar todos os seus aportes, os seus recursos conscienciais para colocar em prática suas metas evolutivas. E dentro da conscienciologia, o professor Valdo, o professor Valdo Vieira, né, ele diz o seguinte: para você medir o quanto você está colocando em prática a sua inteligência evolutiva, por exemplo, quanto você está colocando em prática as outras inteligências. Por exemplo, a inteligência comunicativa, a sua inteligência intelectual e também o parapsiquismo. Então, seria o trinômio, né? Parapsiquismo, intelectualidade e comunicabilidade. Isso é colocar em prática a sua inteligência evolutiva. E para isso, né, nós vamos fazer algumas perguntas, né, também dentro dessa condição, para nós podermos medir a nossa inteligência. Você hoje, né, nós já falamos, né, sobre a fase preparatória ou fase executiva da ProEx. Para você saber qual que é o próximo passo evolutivo, você precisa saber se localizar também. Então, em que fase você está? Na preparatória, ou seja, antes dos 35 anos, ou está na fase executiva? Qual seria agora o seu próximo passo evolutivo dentro de tudo que você está fazendo, né? Qual a sua próxima meta evolutiva? Muitas vezes as coisas são bem simples. Vamos supor que a pessoa tenha uma falta de organização financeira. Deixa as contas para pagar, não cumpre seus compromissos. Então, não tem dúvida, o próximo passo seu, a próxima tarefa que você tem que fazer é egokármica ainda, né? Mas não adianta a pessoa pensar assim: não, eu vou cuidar só da minha parte financeira, agora eu não vou fazer mais nada. Não, ela tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Ela tem que levar tudo direito. Então, ao mesmo tempo que ela vai cuidar da sua questão pessoal de conta financeira, ela também tem que ver em que ponto que eu posso ajudar as outras pessoas. Então, o que a gente tem feito? A convergência disso, na maioria dos casos. Por que se chama inteligência? Quando você usa de diversos recursos, às vezes, para aplicar numa única solução. Ou ainda, você faz de uma solução, você soluciona uma questão que vai ter diversas repercussões também ao seu redor. Então, a convergência é uma técnica da programação existencial. Então, eu aprendo alguma coisa, eu coloco em dia, por exemplo, a minha questão financeira, e eu escrevo um verbete sobre isso, por exemplo.
A pessoa fez uma autossuperação, ela colocou em prática alguma coisa que ela precisava e ela, no mesmo tempo, né, sem perder o time, ela vai lá e faz uma pesquisa sobre o assunto. Ela melhora até para si mesma, né, sua autocognição a respeito, e ela sabe que aquilo vai ajudar também as outras pessoas. Então, essa inteligência, vamos dizer assim, de fazer esse tipo de atuação, também nós chamamos de inteligência interassistencial. Essa inteligência, onde você tem uma capacidade de utilizar os seus atributos conscienciais, a sua autopesquisa, de maneira max fraterna para ajudar as outras pessoas. E o ideal é que você amplie cada vez mais, né? Holocármica, ou seja, atendendo todas as contas correntes, como nós falamos, a egocármica, a grupo kármica e a policármica. E a inteligência interassistencial é um subcampo da inteligência evolutiva. É também o que? É você saber que tudo que você faz dentro da interassistência está atendendo aos grupos evolutivos. E você também numa escala evolutiva. Quanto mais você se melhorar ou melhorar a sua capacidade consciencial, melhor vai ser a sua assistência para as outras consciências. Então, a inteligência interassistencial é mais ou menos isso. Você ajuda os outros, mas quanto mais você melhorar o seu patamar evolutivo, se você sair de um patamar evolutivo, você vai conseguir atender melhor as consciências e com mais qualidade e um maior número de consciências também. Ou seja, aquele atacadismo que nós falamos aqui. Aí nós vamos fazer algumas autorreflexões, né? Em qual nível você se situa quanto à assistencialidade interconsciencial? Então, nós falamos aqui desde o início da TACOM e da TARES, né? E falamos da TENEPS como sendo uma tarefa mais avançada. Agora, existem vários tipos de condições que a pessoa pode fazer, que nós chamamos de mini TARES, né? Que ela já pode começar a identificar como, vamos dizer assim, início do começo do processo de uma assistência maior. Então, como nós falamos, tem a questão do dinheiro, pode ser, ou ainda, você vai hospedar uma pessoa na sua casa. Isso também é um tipo de assistência. Você está ajudando uma pessoa, você se disponibilizou. Então, o seu abertismo, né, se a gente for ver o acolhimento, que é a primeira técnica, né, do polinômio interassistencial, isso já mostra uma série de oportunidades para você assistir outras pessoas. Por exemplo, você pode emprestar um livro para alguém, você pode ceder sua casa para fazer uma reunião, alguma coisa nesse sentido. São coisas pequenas, mas que já vão criar, assim, dentro da sua, vamos dizer assim, da sua conta, né, do seu inventário interassistencial, isso já vai fazer uma boa diferença. E aí você vai se tornando cada vez mais aberto para outras pessoas. Na questão do acolhimento, né, uma forma, né, que nós temos, uma técnica que nós temos, é justamente identificar qual é o perfil do assistido. Né? O que nós temos que nós podemos fazer para assistir aquela consciência? Né? Qual que é a condição atual dela? Ela é um intermissivista? Ou a pessoa que está atendendo também se acha um intermissivista? Então, o que é um intermissivista? É a pessoa que fez um curso intermissivo antes de renascer. Nem todo mundo que nós encontramos por aí, que podemos assistir, é um intermissivista. Mas quando nós encontramos um intermissivista, significa que a nossa assistência ela pode ser mais ampla, ela pode ser mais profunda, porque aquela consciência ela já foi preparada para receber informações e para recuperar informações de lucidez que ela estudou no passado. Então, isso também ajuda a abordagem que você vai fazer da pessoa. Quanto mais você conhecer o assistido, quanto mais rapport você tiver com o assistido, melhor vai ser para você. Pensei que tivesse uma pergunta, mas não tem. Aí, nesse sentido, você tem uma visão o diagnóstico, né, vamos dizer assim. Dentro da administração, a gente sempre fala isso, né? E na tecnologia, da assistência, também não é diferente. Para você atender uma pessoa, atender um cliente, às vezes até, você precisa saber qual é a necessidade dele, o que essa pessoa está precisando, né? Eu escrevi há um tempo atrás um artigo que tem na revista Consciência que chama Técnicas Assistenciais. Essas técnicas assistenciais eu utilizei algumas experiências pessoais no meu grupo Karma.
Depois, se vocês quiserem, ela está também digitalizada. Se quiserem pegar no site da revista Consciência, vocês podem adquirir, podem baixar o artigo. Esse artigo ele fala justamente de como você fazer abordagem interassistencial de modo inteligente. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma ficha técnica, né, vamos dizer assim, de todos os componentes do meu grupo Karma, identificando trafores, trafares e trafais de cada um. Identificando também, por exemplo, o que aquela pessoa está precisando naquele momento evolutivo e como eu poderia ajudar aquela pessoa. Muitas vezes eu percebia que não era eu diretamente que poderia ajudar, mas às vezes uma outra pessoa que tinha mais relação com ela, que tinha mais conexão com aquela pessoa. Então você faz uma assistência indireta. Às vezes você falando para a pessoa, olha fulano, você não acha que fulano está precisando de tal coisa? Seria bom passar isso daqui para aquela pessoa? E nisso a pessoa acaba recebendo aquela assistência. Então às vezes não é você que vai atuar diretamente, mas você vai, pelo diagnóstico, poder identificar a situação. Ou ainda, quem é a pessoa que mais conhece aquela pessoa, além de você, que você pode estar junto com ela para quando você for fazer uma tarefa de esclarecimento, passar. Só para vocês terem uma ideia das necessidades básicas, às vezes, que nós identificamos em algumas pessoas, uma delas era, por exemplo, a pessoa precisa parar de fumar. O que ela precisa agora, nesse momento evolutivo, para melhorar a sua situação, vamos dizer assim, evolutiva, né? Então, do grupo Karma familiar, tinham várias pessoas ali que fumavam. Então, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Nessa condição, eu poderia colocar o nome delas na TENEPS, eu poderia emanar energias, isso ia ajudar bastante, como ajudou muitas delas. E também você pode perceber o próprio movimento energético do grupo. Quando você se melhora, a sua qualificação evolutiva acaba reverberando no grupo evolutivo. Não foi por acaso que depois também várias pessoas, depois dessa época, né, várias pessoas da família resolveram parar de fumar. Então, assim, você pode atuar indiretamente só de pensar naquilo que a pessoa precisa, naquilo que ela pode melhorar, você emana energias positivas, algum efeito, às vezes na cabeça da pessoa, às vezes algum efeito no micro-universo consciencial dela pode aparecer. Então, é uma possibilidade. E assim outras pessoas. Então, cada um vai tendo ali as suas condições e você vendo na medida que é possível. Às vezes você vai ter que fazer uma abordagem mais light, não sendo uma anticosmoética, né? E ver o limite das pessoas. Agora, quando as pessoas vêm até você para pedir ajuda ou para realmente ter um esclarecimento, aí já facilita, né, a situação. Então, nessa condição da orientação, né, que seria o próximo passo da condição do polinômio, né, interassistencial, essa orientação vai depender muito desse primeiro passo, que é o diagnóstico daquela pessoa. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu posso já direto fazer uma TARES, ou eu vou ter que acolher, fazer uma TACOM, esperar a pessoa deixar de lado as lamúrias, né, vamos dizer assim, para depois chegar e falar alguma coisa mais séria. Então, também é uma forma de você trabalhar. E às vezes você não vai poder nem fazer TARES, nem TACOM. Às vezes vai ser o caso de pegar o nome daquela pessoa, pegar os dados, às vezes sem a própria pessoa saber, e colocar na sua TENEPS. Ou colocar na TENEPS de outra pessoa que tem mais relação com ela. Então, isso também é vamos dizer assim, é uma forma de orientação que você está fazendo. E, ao mesmo tempo, é um encaminhamento. Então, o próximo item, né, que seria, né, do polinômio, né, da interassistencialidade, seria o encaminhamento. Então, como é que eu vou encaminhar aquela consciência? Se é um intermissivista, eu posso atuar, como eu falei para vocês, de maneira muito mais abrangente, né? Aí nós vamos ver cada caso, se ela vai fazer uma inversão existencial, se ela pode fazer uma inversão invexa, usar uma técnica, se ela pode, às vezes, escrever um livro, um artigo, ou se ela própria não pode já se preparar para fazer a TENEPS, a tarefa energética pessoal. Então, tudo isso são possibilidades, né? E o follow-up, que seria uma última etapa, né, desse polinômio interassistencial, é você não ficar dependendo da pessoa e nem a pessoa dependendo de você. É você deixar com que ela saiba quais são as fontes por exemplo, de informações, as ICs, ou os livros, ou as técnicas, para que ela tome realmente, ela que faça, né, o próprio acompanhamento também. É claro que no caso, por exemplo, de um grupo Karma, você vai ter um acompanhamento à distância, alguma coisa assim.
ou se é um aluno seu, ou se é uma pessoa que você tem contato, é possível fazer um tipo de acompanhamento. Ou na própria TENEPS também, no sentido de emanar energias até que você tire o nome daquela pessoa no próximo ano, porque a cada ano você vai renovar ali os pedidos. Então existe um acompanhamento nesse sentido também. Bom, de modo geral, a gente tem aí esse polinômio da interassistência. Você está utilizando a sua inteligência interassistencial de modo técnico para fazer com que você consiga aumentar a qualificação e o objetivo da sua interassistência. Então, isso daí é uma forma de você aproveitar o momento evolutivo daquela pessoa, aproveitar o momento que está ocorrendo, né? E não deixar para fazer isso para depois, né? Muitas vezes a pessoa fala, será que é o momento certo de atuar? Será que não é? É importante saber o momento de falar com as pessoas, né? Mas às vezes você vai encontrar a pessoa só aquele dia, não encontra mais. Então você perdeu uma oportunidade evolutiva de fazer uma interassistência. Nós gostaríamos de falar também, agora nós vamos deixando aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, fiquem à vontade. Nós estamos encerrando aqui a nossa discussão de hoje. Vou deixar essas duas autorreflexões que já estão aí para vocês, né? Em qual nível você se situa quanto à assistencialidade interconsciencial? Para você, a interassistenciologia já tem raízes intraconscienciais? Tem pessoas que começaram a fazer assistência nessa vida, tem pessoas que já fizeram muita assistência em vidas passadas. Então, se existe já uma raiz intraconsciencial da assistência, muitas vezes é porque você já fez assistência no passado. E pela lógica, quem é intermissivista já fez assistência no passado, ou seja, já ajudou muitas consciências, às vezes pela TACOM, não se sabe, às vezes pela TARES, escrevendo um livro, passando informações, sendo professores, tudo é possível. Agora, o que é importante? A pessoa pegar esse padrão interassistencial que de alguma forma tem na sua vida atual e ampliar, qualificar, melhorar cada vez mais, que isso realmente é a forma, né, da pessoa alcançar suas mega metas evolutivas, ou seja, retribuir aquilo que ela pode retribuir, que ela já recebeu, né, resgatando aquele início, né, do que nós falamos, e cada vez mais aumentar o seu rol de assistência interconsciencial, com o maior número de pessoas, só que qualificando cada vez mais. Nós gostaríamos de também convidá-los para um outro curso que nós vamos ter no CAEC, que é o curso Desperticidade. Nós vimos que uma das tarefas que provavelmente tem 100% das programações existenciais é o alcance, uma mega meta, né, do alcance da desperticidade. Só que algumas pessoas acham que não é para elas, outras pessoas acham que não é para essa vida, mas pelo que nós estamos vendo é possível, né? Então, se você admite a possibilidade de atingir a desperticidade ainda nessa vida humana, nós convidamos você para fazer parte desse curso. Esse curso irá acontecer dos dias 26 a 28 de outubro, agora, de sexta a domingo. É um curso presencial do CAEC, com os EPICONs Moacir Gonçalves, Marina Tomás e Rui Bueno. Esses EPICONs, o professor Moacir é que propôs o curso, né? E esse curso ele tem um diferencial. Nós trabalhamos com as energias e com o processo mental somático. Então, ele tem 3 campos energéticos, que um deles é o energoduto, o outro é o expansão energossomática e também o desbloqueio encefálico. E nós temos também atividades mentais somáticas, onde nós trabalhamos com os temas da desperticidade. Então, o que é feito? Nós estudamos verbetes relacionados à desperticidade, o grupo sintetiza, né, cada verbete, cada grupo, e depois nós debatemos o assunto. Então, aprofundar o assunto da desperticidade. Então, essa dupla, né, energia e mental soma, é que vai fazer com que a consciência obtenha mais rapidamente a sua desperticidade. Então, estão todos convidados. Queria enfatizar também outros cursos que nós temos aqui na PEX. Nós vamos ter o 2º simpósio de proexologia, que irá acontecer nos dias 20 e 21 de outubro, que é o próximo final de semana.
Esse curso já está no site da PEX, quem tiver interesse, né? Mas só para vocês terem algumas informações. Você valoriza a pesquisa para qualificar a assistência? Então tem relação com esse nosso tema de hoje, né? Então quais são os objetivos do simpósio? Ampliar a cosmovisão e o abertismo consciencial de temas relacionados à PROEX, contribuir para a criticidade e refutaciologia, desenvolver a pesquisa proexológica e assim outros temas. Nós vamos ter aqui os palestrantes, vou falar só de alguns. O Ildenilson Signorini, o Cícero Schudman, Eliane Manfroy, Laênio Loche, Fabiano Moreira, nós vamos ter o Gustavo Vieira, o Rodrigo Marchioli, a Beatriz Tênios e assim outros pesquisadores, né, da proexologia que vêm trazer os seus laboratórios conscienciais para poder ampliar esse rol, né, de informações. Bom, eu acho que dentro do que nós tínhamos para passar, eu acho que já foi passado. Se alguém tiver alguma pergunta, temos 1 segundo para as pessoas perguntarem. E aí eu já vou me despedindo aqui. Tudo bem? Então nós agradecemos aí a audiência de vocês e convidamos então para esses cursos, né, que nós estamos promovendo aí, principalmente para esse EAD que vai acontecer agora no próximo dia 30 de outubro. Obrigada e um abraço.